A reclamação que eu mais ouço é: eu não tenho ajuda para fazer o serviço de casa. E para resolver isso de uma vez por todas, eu recorri ao FBI. Isso mesmo, táticas de negociação do FBI para você ter ajuda aí na sua casa. Vamos conferir na dica do dia? Oi, meus queridos e minhas queridas do Dica do Dia, tudo bom? Outro dia eu coloquei uma foto na nossa comunidade aqui do lado perguntando qual era o seu segredo para deixar a casa em ordem. E aí eu recebi um monte de comentário nessa foto falando: é não ter marido para bagunçar, eu tô cansada, não tenho ninguém que me ajude, eu tô cansado, eu faço as coisas e ninguém reconhece. E o que aparece sempre por aqui é que o maior problema é não ter a colaboração das pessoas com a gente, né? Na hora de fazer o serviço de casa. E então eu resolvi apelar para esse senhor aqui do lado, aqui ó, o Chris Voss. O Chris Voss foi negociador sênior do FBI, da polícia americana. Ele que negociava quando os americanos eram lá sequestrados no Iraque, lá pela Al-Qaeda, ele negociava e libertava os reféns, né, sem dano. Se ele consegue libertar reféns da Al-Qaeda, eu tenho certeza que as dicas dele podem facilitar a sua vida, fazer com que seu marido, sua esposa, seu companheiro, namorado, namorada realmente ajude. Então vamos conferir as dicas do Chris aí. A primeira coisa que ele fala pra gente é que nós, mesmo sem sabermos, estamos sempre numa negociação. A gente, por dia, faz de 3 a 7 negociações diárias e nós não nos damos conta. Todas as vezes que a gente quer que alguém fale sim para nós, ou que a gente sabe que alguém quer que a gente fale um sim, nós estamos no meio de uma negociação. Todas as vezes que nós falamos eu quero, eu preciso, nós estamos sim numa negociação. E é importante a gente ter consciência desse processo de negociação. Então a dica número 1 é saber que a gente está numa negociação, numa situação de negociação. Então, por exemplo, todas as vezes que você vai pedir para o seu marido, por exemplo, para te ajudar a lavar louça, você começou sim uma negociação, mesmo sem você se dar conta. Quando você está numa negociação, você começa a olhar a outra parte como um adversário, e não é isso, o erro tá aí, ele não é teu adversário, ele é teu parceiro na negociação, ele é teu outro lado da moeda. Numa negociação, o adversário é a situação, porque a situação colocou os dois numa posição incômoda e você tem que trabalhar em conjunto para achar a solução, para fazer a resolução desse problema. Então é começar a olhar o outro como parceiro. E nessa hora que você olha o outro como parceiro, você tem que agir com boa fé e ganhar a confiança dele. E para ganhar a confiança do teu parceiro na negociação, ele começa com algumas técnicas bem específicas. E todas as técnicas que o Chris coloca pra gente são técnicas que envolvem a emoção, porque todas as vezes que a gente suprime a emoção ou que a gente coloca emoções negativas na mesa, elas acabam piorando a situação ao invés de resolver. Então, a primeira técnica que ele sugere pra gente, clara, é a técnica do espelhamento. A técnica do espelhamento consiste em você repetir as 3 últimas palavras que a pessoa fala. Na última frase dela, você vai usar as últimas 3 palavras e vai repetir num tom de interesse genuíno e como se fosse uma pergunta. Por exemplo, o que ele está falando? Então, vou voltar ao exemplo do marido que não quer ajudar a lavar louça, né? Hoje eu não posso lavar a louça porque meu dia foi muito complicado. Eu tive muitos problemas no meu trabalho. Então, o que ele coloca? As 3 últimas palavras: problemas no meu trabalho. E aí, a sugestão do Chris é que você olhe e fale assim, olhe direto nos olhos e fale: problemas no seu trabalho? Faça a pergunta, espelhe. E ele sugere que você comece a praticar isso por todos os lugares. Parece meio bobo, mas quando você faz essa pergunta, as pessoas começam a falar mais e elas te dão mais indícios do que está acontecendo. Você consegue contextualizar melhor, você consegue entender melhor o que está acontecendo do outro lado, começa a puxar mais assunto e vai entendendo o outro, vai sabendo a motivação do outro. Então, o Chris sugere que você comece a fazer isso por
3 semanas. Comece a fazer isso em todos os lugares, em todas as conversas, para você pegar o jeito e ver como é que o espelhamento funciona. A segunda técnica que o Chris passa pra gente é começar a rotular. Rotular os sentimentos e rotular as emoções. O que é isso, né? Não é, apesar da gente estar aqui na dica do dia, não é rotular de rotuladora, que nem a gente mostrou no vídeo dos segredos das organizadoras. Não, é você falar o sentimento. Se você sente que a pessoa tá brava do outro lado, você fala isso. Você coloca da seguinte forma: parece que você tá bravo. Sinto que você está bravo. Esse processo de você rotular, de você nomear as emoções, tem um fundamento na neuropsicologia, que fala que todas as vezes que a gente nomeia uma sensação negativa, um sentimento negativo, dentro do cérebro da pessoa, esse sentimento vai ficar menor, ele vai diminuindo e você vai dissolvendo esse sentimento até o ponto da pessoa não sentir mais. E o que acontece com as emoções positivas? Essas, pelo contrário, quando a gente rotula, quando a gente fala sobre uma emoção positiva, ela fica cada vez maior e o ambiente fica cada vez melhor. Então é importante a gente rotular. Mas a terceira técnica, ela é muito importante em relação tanto ao espelhamento quanto ao rotular, que é o silêncio estratégico. O que o Chris Voss fala pra gente é que a partir do momento que a gente rotula, a gente tem que deixar aquele sentimento assim, mexendo dentro da pessoa, reverberando dentro da pessoa. Então você fala e se cala. Eu acho que esse é o mais difícil, né? Muitas vezes eu peco nisso. Mas você tem que falar, colocar o rótulo ou repetir as 3 últimas palavras e se calar para fazer aquilo mexer dentro da pessoa e ela expressar efetivamente tudo aquilo que você tá querendo que ela expresse. Na hora de rotular, é importante rotular de uma forma correta. Então a gente jamais vai usar o eu. Nós não vamos nos colocar na nossa perspectiva. A gente vai sempre colocar na perspectiva do outro. Então, parece que você está bravo, parece que você está estressado, você parece cansado, sinto que isso está te incomodando. Nunca usar o eu. Por quê? Para não trazer a impressão de que a gente está falando da gente. Toda negociação a gente tem que se colocar à disposição do outro. Falar do outro, deixar o outro falar. Esse é o segredo do sucesso. Além disso, o Chris também traz a regra do 7, 38, 55. O que é a regra do 7, 38, 55? Ele fala dos 3 componentes da comunicação. 7% representa as palavras que são ditas, 38% representa a forma com as quais elas são ditas, o tom de voz com o qual ele é dito, e 55% tem a ver com a expressão corporal, com a linguagem corporal. Então, que a comunicação é composta por esses 3 elementos. E aí ele nota que, por exemplo, as palavras têm 5 vezes menos forças do que a forma com a qual elas são ditas. Então, o tom de voz é muito importante. E aí ele puxa o segredo do tom de voz. Ele fala que tem 3 maiores tipos de tom de voz. Você tem o tom de voz assertivo, que é aquele tom que a gente fala diretamente. Faça isso agora, lave a louça agora. Que ele é claro, direto, curto e grosso, né, como a gente diz por aí. Porém, esse tipo de tom de voz sempre traz confusão, sempre tem um ressentimento, traz um ressentimento nas pessoas, porque dá a impressão realmente que eles estão sendo mandados e que não tem nenhum espaço para negociar. Esse tom de voz começa a criar briga. Pensa comigo, se isso já não aconteceu com você, às vezes a gente fala tão direto que acaba criando uma confusão sem se dar conta. Veja se isso já não aconteceu. E aí, ele sugere outro tom de voz, um tom de voz assim mais leve, que ele fala que é como se fosse um tom de voz mais de brincadeira. Ai, vamos lá, vamos lavar a louça. Que esse tom de voz já cria uma empatia maior, ele já dá um espaço para brincadeira e a outra pessoa já está mais ligada em colaborar com você. Então esse tom de voz cria colaboração. Mas o melhor tom de voz que ele recomenda é o tom de voz do locutor de FM tarde da noite.
que é aquele locutor ou locutora que fala com você de uma forma pausada, clara e com emoção. Então, ele recomenda, o Chris Voss recomenda que você use o tom do locutor da FM de tarde na noite, falando pausadamente, deixando claro e deixando a comunicação com o espaço para que seu parceiro, para que sua parceira colabore. O Chris também fala para, no meio da discussão, no meio da negociação, a gente colocar algumas questões, ele fala, são questões calibradas, são questões que vão direto ao alvo. E na hora que a gente faz essas perguntas, o importante é nunca usar o porquê. E aí, por que isso? Porque ele diz que todo mundo sempre, né, quando era criança, quebrou alguma coisa, ouviu do pai, ouviu da mãe. Por que você subiu na escada e quebrou o lustre? Por que você quebrou aquilo que tá lá e tava lá em cima da mesa? Por que você mexeu nisso? Isso sempre tem uma lembrança de bronca, sempre acaba levantando as nossas orelhas para confusão. Então, ele sugere trocar o porquê por palavras como e o que. Certo? Então, vamos dar um exemplo. Quando você usa o como e o que, você muda a dinâmica da negociação. Você coloca um controle na outra pessoa. É um falso controle. Você que está guiando as perguntas, mas a pessoa que está negociando com você acha que é ela que está tomando a decisão. E quando a coisa fica muito complicada, o Chris sugere que a gente faça esta pergunta matadora, que é a seguinte: como você acha que eu posso fazer isso? Silêncio. Por quê? Porque quando você coloca essa pessoa, você traz o seu parceiro de negociação, você traz a outra pessoa para a sua condição. Ele tem que vir para o seu lugar para responder, para colocar a solução. E aí dá aquela pausa, daquele susto. E o Chris também fala, antes da gente começar, a gente entrar numa negociação, né, a gente saber fazer uma auditoria de todas as acusações que vão ser feitas contra a gente. Então, de todos os pensamentos negativos que a outra parte vai pensar ao nosso respeito. Então, fazer uma lista de, tá bom, se eu pedir pro meu marido, por exemplo, para ele lavar a louça, ele vai achar que eu sou preguiçosa, que eu não sou caprichosa, que eu sou desleixada, que eu sou fresca, que eu sou filhinha de papai. Colocar todas essas numa lista e você começar a falar com a pessoa antes dela pensar. E aí você vai diminuindo todas essas ideias. Então você começa na hora de pedir, por exemplo, de falar o que você acha de você lavar a louça. Antes de você fazer essa pergunta, ele fala para colocar o seguinte: olha, eu sei que você vai achar que eu tô preguiçosa, que eu tô sendo uma filhinha de papai, que eu não tô dando devido valor pro serviço de casa. Então você começar a falar todas as coisas antes de perguntar, que aí a gente tem maiores chances do sucesso. E por falar em sucesso, uma das coisas que ele coloca, o maior sucesso é quando a gente consegue colocar uma pergunta que a gente sabe que vai ter um não como resposta, que não é o sim, mas o não. Por quê? Quando as pessoas respondem não, as pessoas estão mais desarmadas, elas se desarmam e elas se colocam como mais descomprometidas da situação e elas trazem para ela a solução, então elas acham que elas estão decidindo. Nós colocamos a pergunta na conversa de propósito para receber um não. Por exemplo, o que ele dá como exemplo isso? Quando a gente chega numa solução óbvia, né? Então, por exemplo, eu vou voltar para o caso do lavar-louça. Toda segunda, quarta e sexta, nós chegamos a um consenso de que o nosso companheiro pode lavar, nossa companheira pode lavar a louça. Ao invés da gente finalizar a nossa conversa com essa não é uma solução óbvia, que a outra parte deveria responder como sim, ele sugere que a gente fala: você está achando essa ideia ridícula? Né? Que a resposta é não. Por quê? Porque aí ele se distancia, a pessoa que está negociando com você se distancia e está mais propensa, né,
a fechar aquele acordo. Porque o que o Chris coloca, que a lei natural, que a neurociência já estudou, que a lei natural das pessoas, para eles fazerem as coisas, eles têm sempre o medo de sair perdendo. Então, para a gente ganhar uma negociação, para a gente chegar ao ponto que nós queremos, nós temos que dar a impressão, fazer com que o processo ocorra de uma forma que não saia com esse ar, com essa coisa, ele ganhou e eu perdi. Para realmente tratar com harmonia, para a gente passar todo o processo com harmonia. E isso que eu achei muito interessante deles. Porque muitas vezes a gente tá lá, já sabe que começa a falar num tom de voz errado, a briga começa a acontecer e muitas vezes isso acontece inconscientemente e uma situação que era para ser simples acaba virando uma confusão. Então, todas as vezes que nós começamos, né, a sugestão dele é todas as vezes que a gente começa uma negociação, a gente se conscientizar, entender o lado do outro, entender as expectativas do outro, para realmente chegar numa solução que seja boa para ambas as partes, que a situação, que é o inimigo de todo mundo nessa hora, se resolva da melhor forma possível e sem brigas. Eu vou terminar agora com uma frase do Chris colocada aqui, que resume tudo, que para mim é pra gente ter na cabeça. Que é a seguinte: se você realmente compreender aquilo que alguém vê, aquilo que alguém sente, aquilo que está movendo as pessoas, você pode fazê-los pensar de uma forma diferente e chegar àquele resultado que você quer. Agora que a gente viu tudo, como combinado, vamos fazer um resumão das 12 dicas do FBI. A primeira coisa é que você tem que saber quando você está numa negociação, ter consciência disso para usar as táticas adequadas. A segunda dica é que a pessoa que está com você numa negociação não é um rival, ele é seu parceiro. O terceiro ponto muito importante é você falar sempre a verdade e inspirar confiança. Agora nós vamos lá para as técnicas, né? E aí, quando você está numa negociação, você usa o espelhamento, você rotula os sentimentos e tão importante quanto é usar o silêncio estratégico, é saber quando se calar. Também é importante você não usar o eu, sempre se colocar no lugar do outro. E lembrar que a proporção dos elementos da comunicação segue aquele padrão de 7, 38, 55. Então, que o tom de voz e a expressão corporal são mais importantes do que as palavras que a gente usa. Com isso, também você se lembra de acertar no tom de voz e usar o tom de voz do locutor de FM de tarde, da noite. Lembre-se também de fazer perguntas direcionadas, aquelas que você sabe quais serão as respostas. E antes de começar a negociação, você faz a lista de acusações que serão feitas contra você. Essa lista de acusações é importante para você usar. E também você finaliza fazendo aquela pergunta esperando o não, agora que você já sabe que o não tem um super poder. Eu achei super bacana, quero saber o que você achou. Eu tô aqui todas as terças e quintas no A Dica do Dia. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha pra mim, deixa um comentário aqui contando que tipo de situação você acha que dava para resolver com essas técnicas de negociação do FBI. Um beijo!